Mas e aí, amigo Braulio? Caião, olha aqui, uma parada aqui. Caio, uma vez questionei sobre essa manipulação para o meu pastor. Aí ele disse que não era manipulação, mas que tínhamos que ser submissos aos nossos líderes. Depois, em uma conversa mais tarde, ele disse que se não manipular, o povo se desvia. O que você acha disso? Malandro. Desvia dele, né? Desvia dele, é um malandrão, cara. Lógico. É um grande malandro, seu pastor é um malandro, viu? Pode dizer pra ele que eu mandei dizer, pra ele parar de malandragem. Malandrão. Malandrinho. Pare com isso, Safadinho. malandrinho. Eu acho que o tripé dessa religião nossa, ele é bem claro, né? É a coisa que o Flávio até falou, da autoridade pastoral, aquela coisa da cobertura, a presença física e geográfica no determinado lugar. Isso. E o dízimo. Né? Esses três elementos são os elementos de manipulação que amarram bem o povo. São os encostos. Exatamente. Isso são fecha os o cerco em volta do pessoal. Os e ninguém encostos percebe. do crente. Aí o cara tá preso ali, já era. Já era. Mas tem um trip também, cara, que o cara conta aqui. Ah, é? Vamos lá, então. Os Extreme Leaks. Uhum. É aqui, ó. Caião, quando eu tô na igreja, embora creia de todo o coração que igreja sou eu, ele já faz um entendeu? filme. Aleluia! Faz um filminho. Ouço dizer de púlpito palavras como: você acredita? Você tá sentindo Deus aí? Então por que é que você tá calado? Isso tudo é aí faz orações gente. Para que Deus tire a frieza espiritual, como que insinuar que todos aqueles que não gritam glória a Deus, aleluia, estão frios espiritualmente. É claro, o culto é um exercício, em geral, não são todos, mas em geral, infelizmente, tornaram-se quase todos um ambiente de manipulação total. Porque se determina a hora que você tem que dizer alguma coisa pro cara, diga pra ele eu te amo. Aí você diz pra quem você não tá afim de dizer, que você não conhece, eu te amo em nome de Jesus. Vire pro outro lado, eu te amo em nome de Jesus. Vire para trás, eu te amo em nome de Jesus. Agora me dê um J. Já, meu amigo, é um cansaço. Aí os caras vão, aí vai, agora levanta a mão, agora bota a mão no peito, agora faça não sei o que, agora vamos rodar, agora chegou a hora do espírito de dançar. Aí começa lá na frente. Quando começou essa história de dançar no palco, porque antes do povo dançar lá embaixo e pegar santo, né, como eles estão pegando santo hoje em dia, lá embaixo, os pastores começaram a querer dançar lá no palco, em 1990, né? Porque tinha aqueles movimentos americanos e africanos, e também os argentinos, que estavam dançando muito nos cultos. Aí eu ia para aquelas cruzadas pregar, e tinha aqueles pastores que estavam querendo dar uma assim de atualizados com os novos moveres. Aí quando começava a música lá, começava aqueles caras a dançar de vinha reverendo, eu aqui parado olhando pro indivíduo, eu digo, pelo amor de Deus, cara, me respeita. Não, Davi, eu danço com mulher. Pra dançar assim, só se for com a minha mulher. Pra dançar assim, vá, tocou a música, vamos lá. Agora, na presença do Senhor, meu amigo, eu danço ou sozinho, ou quieto, e no dia que eu estiver dançando público, vai ser como o Davi, que dançou uma vez só. Não dançou toda semana. Uma vez só dançou, que mostrou as coxinhas e a bunda. E a Mical falou, você não tem vergonha? E ele disse, eu estava me alegrando na presença do Senhor. Se os meus servos e as minhas servas viram as minhas coxas, é problema deles. Eu estava puro diante de Deus. E não instituiu a industrialização daquela animação. Foi uma vez. Então, culto, pelo amor de Deus, é uma coisa para imbecilóides, idiotados, esses cultos que estão aí, animados por Gugu e Companhia Limitada. Aliás, o programa do Gugu tem menos manipulação do que os cultos. O programa do Silvio Santos tem menos manipulação do que os cultos. Não tem nenhum lugar público de uma manipulação mais bem feita do que o culto, em geral. Porque tem a hora da musiquinha subir, para o cara ir se amolecendo,
Tem a hora do frenesi, que é para não pensar, que é só para reagir, que é só para fazer. Tem, olha, tantas dicas que você vai aprendendo. Um dia, quando eu tiver tempo, e for o caso, eu vou contar dicas de culto. O culto perfeito. Assim. Quando é que você levanta mais oferta? Com o povo sentado ou com o povo em pé? Você sabe, brother? Com o povo em pé. Isso, povo em pé. Tudo, né? Lógico. Como é que você levanta mais oferta? É a salva passando lá no indivíduo? Ou é criando algum objetivo para fazer todo mundo andar até um determinado lugar público onde eles sejam vistos? É a segunda? É a segunda opção. Você mexe com a consciência, com a vaidade, né? Mexe com os estímulos, as vaidades. Tira uma onda quando ele vai lá. E assim a gente pode sair falando de momentos e momentos e momentos do culto que você sabe, o cara combina, chama o organista, chama de na hora tal, aqui ó, sobe assim, entra assim, faz assim, é um show. Dá bronca no cara que levantou a oferta com todo mundo sentado, dá uma bronca, você não sabe que tem que botar todo mundo em pé, sentado, dá dificuldade de tirar, meter a mão no bolso, tem que ajudar. E tem tanta coisa que o povo ali não tem a menor ideia do que rola, meu amigo, é pura manipulação. Cara, mas isso é certo, é fato, né? A gente sabe disso. Mas você também não acha que da parte do pessoal do lado de cá existe ainda uma dependência psicológica muito forte com relação a essa coisa do culto, né? Dessas questões todas, né? Porque como é que eles não ficariam psicologicamente dependentes se eles vão crendo num Deus que não é Deus, mas que para eles é, e que diz o seguinte: meu filho, se você não me mantiver mensalmente contratado para ser seu Deus pelo dízimo, eu estou fora. Meu filho, se você não vier transar culticamente comigo, como um prostituto cultual, pelo menos uma vez ou duas por semana, você não vier à minha casa de culto amotelado, eu estou fora. Meu filho, se você não obedecer tudo que sair da boca desse que está à frente, que é o meu ungido e é o seu pastor, não importa o estribuchamento ou desgosto e o contrassenso que você enxergue em tudo que ele diga e faça, obedeça. Com essa construção estabelecida na alma dessas pessoas, o que resta a quem se entregou a isso? Senão uma vida de marionete, até o dia em que absorve tanto marionetador que passa a se perversificar. Porque todo marionetado um dia vai fazer da experiência do marionetador sobre si a sua cultura de vida. Vai fazer. Então vai se estragando. Quanto mais se manipula, mais você gera manipuladores e hipócritas, porque manipulação é hipocrisia. Não adianta chamar de outra coisa. Manipulação é hipocrisia. É a obra do ladrão, do furtador, do escondido, do dissimulado, do sonso, do mentiroso, portanto do falso, do hipócrita. Braulio. Vamos seguir, o cara termina aqui, ó. Vamos seguir. O cara termina. O Braulio tá parado aí um tempão. Tô esperando para terminar o cara falando, depois o chefe vai e briga comigo. Me sinto constrangido muitas vezes, pois não sou muito de gritar. Me sinto em uma situação difícil, pois me sinto marionetado. Pois se grito, não estou sendo eu. Se não grito, sou tido como frio. Se sei que cultuo a Deus no meu interior, mas parece que eles entendem que eu devo externar minha adoração para ela ser válida. Apesar de tudo isso, gosto muito da comunidade, pois também ouço um bom evangelho lá. Não, tem alguma coisa errada. Me sinto um bom evangelho... Não vai pedir isso. Não, um bom evangelho é o único evangelho. É o evangelho de Jesus, não é o evangelho mais ou menos. Sabe? Agora, o evangelho de Jesus, a lei em Mateus, no capítulo 6, ensina uma outra atitude cultica e de adoração para o ser humano. Então, se você for dar uma oferta, não saiba à esquerda o que faz à direita. Não trombeteie na praça, não chame atenção. Não se pinte de palidez de jejum enquanto você jejua. Ao contrário, mostre a melhor cara, se unja com óleo, se perfume, para que seja só uma coisa entre você e Deus.
Então como é que pode ter um bom evangelho nesse lugar, se a espiritualidade do lugar é essa desgraça aqui, meu irmão? O que é bom evangelho? É que tem um pastor lá que não rouba? Não basta não roubar. Se não roubar, mas não pregar o evangelho como ele é enganador, ainda que sem querer. Ou pelo menos está enganando e sendo enganado na ignorância dele, mas não é um bom evangelho. Onde o evangelho é pregado, esse espírito não surge. Acreditem em mim, aonde o evangelho é ensinado e as pessoas aprendem o evangelho, esse espírito não aparece. Porque esse espírito é a contradição da espiritualidade proposta por Jesus, que é de discrição, que é cada um com espontaneidade. A contribuição é com amor, com alegria, com espontaneidade. O louvor é com espontaneidade. O serviço é com espontaneidade. O cântico é com espontaneidade. O orar é com espontaneidade. Tudo é com espontaneidade. E tudo quanto possa se transformar em objeto de interpretação pública contra a genuinidade do que eu estou fazendo, eu evito fazer em público e faço simplesmente apenas em privado. E se fizer em público, será apenas como um ato de socorro, mas não como uma escolha minha, porque como escolha minha, Jesus disse, deixa essas coisas para você fazer com seu Pai que está em secreto, porque o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Uma prova de que isso tudo nunca foi entendido é que o pessoal fica gritando em línguas estranhas, com o microfone na mão, no púlpito, o povo gritando desesperadamente naquelas línguas que nem são do Espírito Santo, infelizmente, são fajutas, todo mundo gritando, e é tudo na hora que o cara começa a falar, e é do jeito que ele começa a falar. É um Espírito Santo sem variedade, porque não é o Espírito Santo, é uma repetição. Aí você vê aquela gritaria toda, enquanto Paulo está dizendo, olha, em público não se faça assim. Faça em secreto. Esse é um dom que só edifica você, não edifica mais ninguém. Mas não adianta. Pode se escrever isso agora na testa das pessoas. Elas já estão tão condicionadas à confusão, à loucura, à estridência, à rolação louca, à demência, à histeria, às catarses malucas, aos virar de olhos, às incorporações psíquicas da agonia delas, que não adianta mais você ler 1 Coríntios 14, gritar e repetir. Em um ambiente eles vão dizer, Paulo era frio. Paulo era frio. Sabia de nada não. Essa é a verdade, gente. Esse é o estado. O pessoal está preferindo seguir seu próprio caminho, mesmo quando a palavra é ensinada. A relutância contra a obviedade da palavra é uma coisa chocante em relação aos que se dizem crentes e relutam contra a palavra até não mais poderem.